2. Os problemas da realidade, parte 2. Introdução. Os 3 aspectos da realidade foram tratados em Os Problemas da Realidade, parte 1, que também contém alguns fatos essenciais sobre a estrutura material do cosmos, a consciência cósmica total, a energia dinâmica da matéria primordial, a organização cósmica e outras coisas. Nesta parte 2, mais alguns fatos são dados para colocar esses 3 aspectos da existência em uma perspectiva mais ampla. Algumas repetições da parte 1 foram consideradas necessárias para que o relato ganhe clareza. Nestas 2 partes, tentou-se apresentar os fatos fundamentais que foram considerados necessários para fornecer à humanidade as perspectivas necessárias sobre a existência, sem as quais a desorientação será inevitável. A fundação foi lançada para a visão de mundo do futuro, pela primeira vez exatamente em conceitos, como deve ser para os mentalistas, liberados da imprecisão do simbolismo. O aspecto matéria da existência. Nosso cosmos, um dos inumeráveis globos da matéria primordial, é composto de átomos primordiais. Estes foram formados em 48 tipos sucessivamente mais compostos de átomos, cada tipo inferior contendo cada vez mais átomos primordiais. Esses 49 tipos atômicos diferentes compõem 49 mundos cósmicos de densidade cada vez maior. Como a matéria é assim composta, todos os mundos superiores podem penetrar em todos os mundos inferiores. Todos os 49 mundos atômicos ocupam o mesmo espaço no cosmos e preenchem o globo cósmico. Os 49 mundos atômicos são divididos em 7 séries de 7 mundos em cada série. A divisão em setenários se deve ao fato de que os 3 aspectos da existência foram susceptíveis de combinação nas 7 maneiras a seguir. 1 igual ao aspecto da vontade, o aspecto do movimento. 2 igual ao aspecto da consciência. 3 igual ao aspecto da matéria. Os mundos cósmicos são construídos de cima. O cosmos, originalmente de extensão insignificante, cresce continuamente até atingir o limite estabelecido pela capacidade das 49 dimensões cósmicas. Os 7 mundos superiores são formados primeiro. Eles são a base de tudo no cosmos. Eles constituem o plano básico cósmico, o padrão da repetida divisão setenária dos mundos atômicos. As séries setenárias inferiores, portanto, são réplicas reduzidas das imediatamente superiores. Essa redução é resultado do aumento da densidade dos átomos primordiais e é especialmente perceptível no caso dos aspectos de consciência e movimento. Este sistema de cópia tem como resultado que as 7 séries setenárias se relacionam umas com as outras de forma análoga. Portanto, é possível nos mundos inferiores fazer, de qualquer forma, analogias interessantes com relação aos mundos superiores em muitos aspectos. O princípio da composição análoga tem como resultado que os mundos correspondentes na série setenária apresentem a maior correspondência possível quanto a todos os 3 aspectos. O que é característico do mundo 1. Portanto, reaparecerá nos mundos 8, 15, 22, 29, 36 e 43. O que é peculiar do mundo 7 será encontrado novamente, além de todas as modificações inevitáveis, é claro, nos mundos 14, 21, 28, 35, 42 e 49. O correspondente é verdadeiro para todos os outros mundos da série. As séries setenárias de mundos cósmicos formam tanto os reinos naturais cósmicos, reinos divinos, quantas séries existem. O mais alto ou 7º reino consiste nos mundos 1 e 7, o mais baixo ou 1º reino, nos mundos 43 e 49. Aquele indivíduo que no mundo 43, por meio de seu próprio esforço, adquiriu consciência no mundo 42, isto é, tornou-se um 42 self, é dito ter entrado no 2º reino divino. O cosmos foi construído por um coletivo de mônadas que adquiriram consciência em um cosmos e construíram seu caminho através de todos os seus 49 mundos. Elas desejam, por sua vez, despertar para a consciência as mônadas inconscientes na matéria primordial e possibilitar que elas adquiram onisciência e onipotência no cosmos. Em nosso cosmos, todos os 49 mundos atômicos dos 7 reinos cósmicos naturais já foram preenchidos com indivíduos que em cada mundo superior formam uma consciência coletiva cada vez mais ampla. O aspecto consciente da existência.
A seguir, serão apresentados alguns fatos relativos à consciência coletiva. Os 7 tipos fundamentais de consciência. Os 7 departamentos da hierarquia planetária. Os tipos humanos de consciência. Alguns problemas para o futuro: psicologia, telepatia, a consciência coletiva. O mais essencial para o entendimento do aspecto consciencial da existência é saber que existe apenas uma consciência no cosmos, a consciência cósmica total, da qual cada mônada tem uma parte que não pode perder. Essa consciência é uma amálgama da consciência de todas as mônadas do cosmos. A partir disso, segue-se que toda consciência é, por natureza, individual e coletiva. A consciência coletiva é a primária e comum, a autoconsciência individual. O indivíduo deve adquirir por si mesmo através de reinos naturais cada vez mais elevados, sendo isso possível por causa de sua própria participação na consciência coletiva. Todo agregado material no cosmos, de um átomo a um mundo planetário, um sistema solar ou um mundo cósmico, é composto, em última instância, de átomos primordiais. Cada agregado tem uma consciência coletiva. Os 7 mundos atômicos do Sistema Solar constituem 7 tipos principais de consciência coletiva do mundo. Os 6 mundos moleculares dentro de cada espécie atômica formam 6 subgrupos de consciência coletiva dentro de cada uma das espécies principais. É praticamente impossível enumerar todos os tipos de consciência coletiva. Qualquer coisa que possa formar uma consciência coletiva em razão de algum tipo de relacionamento automaticamente constitui uma. As mônadas que compõem um agregado podem estar, e geralmente estão, em diferentes níveis de consciência e têm habilidades muito diferentes de participar da consciência coletiva. Frequentemente as mônadas que compõem um agregado pertencem a diferentes reinos naturais. Frequentemente haverá no agregado uma mônada muito à frente das outras no desenvolvimento da consciência. Este pode então, com certo direito, considerar o agregado como seu invólucro. A consciência cósmica total é o que os antigos chamavam de alma universal ou Deus imanente. Alguns falam da fusão da alma com a alma universal. Não se pode fundir com algo do qual já se faz parte. Quando o Self atinge o mundo cósmico mais elevado, terá trabalhado seu caminho através de mais de 50 tipos sucessivamente superiores de invólucros materiais com as consciências correspondentes. Deus imanente indica que toda mônada é um Deus em potencial, um Deus em devir, além de compartilhar a divindade cósmica. Deus transcendente são todos os reinos superiores e sobre-humanos que cooperam para a evolução. Quanto a um Deus pessoal, a hierarquia planetária declara com vigor que todos nos reinos superiores rejeitam qualquer caricatura semelhante. O judaísmo introduziu o monoteísmo na religião com o antropomorfismo como resultado inevitável. Os 7 tipos fundamentais. As mônadas são introduzidas no cosmos a partir do caos através de um ou outro dos 7 mundos cósmicos superiores. Isso lhes dá uma certa marca desde o início, de modo que 7 tipos de mônadas podem ser distinguidos. Os 3 primeiros tipos da série Setenário são as expressões mais pronunciadas dos 3 aspectos. O primeiro tipo é o tipo de força extrema, o aspecto do movimento. O segundo tipo representa o aspecto da consciência, e o terceiro tipo, o aspecto matéria. Os outros 4 são diferenciações dos 3 primeiros em matéria mais composta. Os tipos 1, 3, 5, 7 são bastante expressivos do lado objetivo da existência, tipos 2, 4, 6, do seu lado subjetivo. Em cada reino cósmico inferior, séries setenárias de mundos atômicos, os tipos sofrem as modificações condicionadas pela composição material. Os tipos, portanto, mostram-se diferentes em mundos diferentes. A diferença é especialmente grande entre os tipos dos mundos atômico e molecular, embora algo permaneça do que é característico dos tipos originais. Assim, a questão é se a numeração mais conveniente dos mundos cósmicos não estaria de acordo com o princípio de septenários análogos, com os mundos 1 e 7 sendo designados por 11 e 17, mundos 8 e 14 por 21 e 27, mundos 15 e 21 por 31 e 37, etc., e mundos 43 e 49 por 71 e 77.
Mundo e departamento coincidiriam então para que sempre se soubesse a que departamentos pertenciam os diferentes mundos. De forma mais geral, pode-se dizer que os tipos são determinados pela possibilidade dos três aspectos se fazerem sentir em diferentes tipos de matéria. Cada tipo atômico expressa mais facilmente um aspecto dos três. O resultado é que cada tipo atômico oferece a possibilidade de desenvolver qualidades e habilidades de certos tipos. É verdade que desde o início as mônadas são de certos tipos. Mas, no curso da evolução, o indivíduo recebe oportunidade de adquirir em seus diferentes invólucros as qualidades de todos os tipos, a fim de desenvolver a necessária multiplicidade. Ele também tem a oportunidade de decidir por si mesmo que tipo prefere representar. Até então, ele estará no cosmos identificando sua consciência com os diferentes tipos de consciência coletiva dos respectivos mundos. A divisão em tipos funciona perfeitamente, de muitas maneiras e em inúmeros tipos de combinações. Por mais estranho que pareça, todo o sistema solar, todo o planeta, todo agregado expressa um dos 7 tipos especialmente. Cada indivíduo pertence a um, cada um dos invólucros do homem pode ser de um tipo diferente. O caráter individual também se faz sentir, de modo que cada indivíduo, apesar de seu tipo, é único, fato que conduz a uma maior compreensão e torna a unidade cósmica mais plenamente vibrante. Os 7 departamentos da hierarquia planetária. Os 7 mundos atômicos inferiores, 43-49, compõem o reino cósmico inferior ou primeiro. Em nosso sistema solar eles pertencem ao governo sistêmico solar, em nosso planeta eles compõem a consciência coletiva do governo planetário. Nossa hierarquia planetária, não governo, é dividida em 7 departamentos. Em cada departamento há 4 graus que consistem em 43 selves, 44 selves, 45 selves e 46 selves. Os indivíduos que passaram mais recentemente do 4º para o 5º reino natural são 46 selves. Juntamente com os 45 selves, eles constituem o 5º reino natural. Os 2 tipos mais elevados de selves no planeta, selves 43 e 44, formam o 6º reino natural, também chamado de reino divino inferior. A tarefa da hierarquia planetária é supervisionar a evolução nos 4 reinos naturais inferiores. Os 7 departamentos do planeta são réplicas dos 7 departamentos do Sistema Solar, até certo ponto, também dos 7 tipos constantemente recorrentes nos reinos cósmicos. Muitas tentativas foram feitas para descrever ou explicar esses tipos. É claro que essas tentativas falharam, sendo o único resultado a idiotização de todo o assunto. A notação mais conveniente deve ser a matemática, ou seja, do 1º ao 7º departamento. Como conectado com os 7 mundos atômicos inferiores, 43-49, pode-se denotá-lo ostentativa e analogamente, primeiro o manifestalista, o dinâmico segundo submanifestalista, o unificador de tudo terceiro superessencialista, o conhecedor de tudo quarto essencialista, o harmonizador quinto mentalista, o técnico sexto emocionalista, o reconciliador sétimo fisicalista, o organizador. Estas designações são meras sugestões. Todas as tentativas de analogia com as qualidades ou habilidades humanas são fracassos absolutos, tendo resultado em nada além de uma massa de superstição tão típica da presunção incurável do homem de se julgar capaz de julgar tudo. A expressão amor divino tem sido usada em conexão com o segundo tipo. Um conceito tão humano, apesar de tudo, só pode ser enganoso quando aplicado a qualquer um que se juntou à consciência planetária da comunidade e está ciente de sua unidade inseparável de todos. O primeiro departamento representa o aspecto do movimento, vontade, energias, o segundo departamento, o aspecto da consciência, e o terceiro departamento, o aspecto da matéria. Os outros 4 são modificações convenientes dos 3. Nos departamentos ímpares, 1, 3, 5, 7, e nos mundos ímpares, 43, 45, 47, 49, a consciência é mais objetiva e extrovertida, nos departamentos par, 2, 4, 6, e nos mundos 44, 46, 48, é mais subjetivo e introvertido. As energias departamentais que se fazem sentir melhor no invólucro do homem consciente são 1,
4, 5 na consciência mental. 2, 6 na consciência emocional. 3, 7 na consciência física. Os tipos humanos de consciência. Os 7 tipos planetários existem apenas nos mundos da hierarquia planetária, 43 e 46. Os tipos humanos puros não existem no reino humano em seu atual estágio de desenvolvimento. Eles não aparecerão até a última ou 7ª raça raiz. De qualquer forma, é difícil definir até mesmo esses tipos. As tentativas tenderão apenas a fornecer à imaginação do homem, tudo idiotizando, mais matéria para os excessos. Os tipos puros foram chamados de tipos principais e os que existem agora, subtipos. Os 5 invólucros do homem podem pertencer a 5 departamentos diferentes. Os invólucros da encarnação geralmente mudam de departamento em cada nova vida, de modo que o indivíduo está continuamente mudando de tipo. Ele pode ter algo de todos os 5 tipos. Um homem parecerá feminino se acabar de concluir uma longa série de encarnações femininas, uma mulher masculina após uma longa série de encarnações masculinas. No homem, o organismo e o invólucro emocional são positivos, os invólucros etérico e mental são negativos. Na mulher ocorre o inverso, o organismo e o invólucro emocional são negativos, os invólucros etérico e mental são positivos. Isso explica por que as mulheres têm mais facilidade para suportar a dor e são mentalmente mais estáveis, porque os homens são emocionalmente agressivos, etc. Apenas 46 selves podem determinar a que departamento pertencem os 5 invólucros diferentes. Assim, não há sentido em especular sobre o tipo ao qual um indivíduo pertence. 8, no entanto, a fim de dar algumas dicas sobre os 7 tipos humanos, foi feita a seguinte tentativa, invocando as reservas acima, para apontar certas características dos 7 tipos. O primeiro tipo distingue-se por uma suposta forte vontade que torna o indivíduo adequado como líder, real e reconhecido como tal por todos. Esse tipo, muitas vezes sem levar em conta as consequências e as opiniões dos outros, vai com ondas próprias através do oceano. O segundo tipo é o do sábio, aquele que possui conhecimento, perspicácia e entendimento. Ele é o professor nato, capaz e disposto a unir opiniões e indivíduos conflitantes, etc. O terceiro tipo é o pensador, filósofo, matemático, muitas vezes o teórico pouco prático, que examina tudo de todos os lados, etc. O quarto tipo é aquele que busca a harmonia em tudo, o projetista, o arquiteto, a planejador da cidade, construtor artístico, etc., com senso pronunciado de forma e cor. O quinto tipo é o cientista, pesquisador com senso de detalhe, o descobridor, inventor, etc. É interessante ver que também aqueles que seguem o caminho de 642 durante uma série de encarnações devem ter o quinto departamento em seu invólucro causal inferior, aquele que está encarnando. O sexto tipo é o homem imaginativo, principalmente emocional nas esferas da religião, literatura, etc., com traços de fanatismo e simpatia-antipatia bem marcada. O sétimo tipo é o homem de ordem com um sentido acentuado de tudo que pertence ao procedimento, cerimônia, ritual, etc. O significado simbólico de ritual, como suporte dos vários momentos do processo de formação da matéria, permanece esotérico. Os tipos humanos são antes exemplos de modos de reação, resultantes da permanente influência de certos tipos fixos de energias, vibrações. O grau de expressão dos tipos depende em grande parte, entre outras coisas, do nível de desenvolvimento alcançado e da porcentagem de qualidades e habilidades latentes adquiridas anteriormente, das quais algumas são mais facilmente despertadas do que outras. A uniformidade está fora de questão. Tudo que existe é individual e único e, uma vez adquirida a consciência da unidade, uma contribuição sempre bem-vinda para a plenitude maior da vibrante harmonia cósmica. Alguns problemas para a psicologia futura. A consciência é um oceano cósmico. A psicologia humana está em posição de explorar os 3 níveis mais baixos de seus 49 estratos diferentes. Os outros fazem parte da superconsciência do homem.
Tendo apenas essa pequena participação no aspecto da consciência da existência, o homem evidentemente carece dos pré-requisitos para avaliar a natureza real da consciência. O mesmo se pode dizer da perspectiva do homem de construir um sistema de pensamento de acordo com a realidade, um sistema que permita explicar os três aspectos da existência, o significado e objetivo da existência, as causas dos processos da natureza, etc. Recebemos os fatos de que precisamos para a orientação necessária quanto à visão de mundo e à visão de vida, mas cabe a nós colocar esses fatos em seus contextos corretos. No domínio da psicologia, podemos esperar cada vez mais fatos sobre os tipos humanos de consciência, os estágios humanos de desenvolvimento, consciência nos diferentes tipos moleculares, consciência nos 5 invólucros materiais diferentes do homem, como devemos adquirir a capacidade de atividade nos diferentes centros dos invólucros, como devemos adquirir tipos cada vez mais elevados de sentido, consciência objetiva em nossos invólucros superiores. Os psicólogos devem tentar explicar por que boas resoluções têm efeitos opostos, elucidar que os diferentes tipos de consciência do homem têm seus assentos em diferentes invólucros materiais, que muitas vezes a tensão entre esses diferentes invólucros, que quando em conflito com a consciência desperta o subconsciente quase sempre vencerá. É importante que pesquisadores de todos os tipos entendam que tudo tem um caráter individual. Cada átomo primordial, mônada, é algo único. Cada combinação de mônadas de qualquer tipo é algo único. Cada mudança, por causa da troca contínua de átomos no agregado, é única. O que há de comum em todos é, quanto ao aspecto da matéria, as relações constantes, as leis, e, com relação ao aspecto da consciência, a consciência coletiva sempre em expansão. Telepatia. Claro, eles negam e ridicularizam tal coisa como a telepatia, nossa colossal, cientificamente psicólogos treinados, estando além de sua capacidade de verificar sua existência. Dos 5 invólucros do homem, o organismo, cérebro e sistema nervoso, os invólucros físico-etérico, emocional, mental e causal, todos exceto o primeiro funcionam como aparelhos receptores vivos, porque consistem em matéria elementar com consciência passiva. Eles são incapazes de autoatividade, mas são insuperavelmente sensíveis a vibrações de todos os tipos, robôs perfeitos. Depende do seu nível de desenvolvimento o quanto dessas vibrações o homem é capaz de perceber. O quanto ele realmente percebe do que deveria ser capaz depende de seu poder de atenção, e de atenção simultânea, em todos os 4 invólucros. Todas as vibrações que estão acima do nível do indivíduo quase sempre passam despercebidas. Eles pertencem ao seu superconsciente, e ele nem suspeita que exista. As expressões da consciência emocional e mental do homem podem ser divididas em 2 grupos, autoatividade e atividade robótica, incluindo o pensamento habitual, associações emocionais e mentais automatizadas originalmente suas. Mais de 80% da atividade da consciência da maioria das pessoas é a atividade emocional e mental do robô. As vibrações que os robôs recebem são principalmente vibrações reproduzidas do que os outros sentiram e pensaram, que o homem recebe e através de sua atenção amplifica para remeti-las nos mundos emocional e mental. O que o indivíduo apreende é mais geralmente o que toca seus campos de conhecimento e interesses, coisas que ele ouviu ou leu recentemente, etc. O resto passa despercebido. O pensamento humano é em grande parte pensamento de massa, pensamento de grupo, clã, classe ou nação, do qual o homem participa sem saber, imaginando que pensa independentemente, sem saber de onde vem. Lichtenberg, século XVIII, teve um vislumbre dessa ideia quando escreveu: "Não se deve dizer, eu penso, mas isso pensa em mim." É significativo que mesmo depois de 200 anos esta verdade não tenha sido apreciada. Os cientistas fizeram um trabalho tremendo, como será prontamente admitido. Ainda mais deplorável é a sua atitude dogmática ainda existente, que dificulta e restringe incrivelmente a pesquisa. Eles realmente acreditam que exploraram tudo e que não há novas descobertas revolucionárias a serem feitas?
Então o esoterista pode dizer-lhes que tais descobertas continuarão a ser feitas por muitos milhares de anos. Assim como os cientistas de hoje sorriem para os de 100 anos atrás, os cientistas daqui de 100 anos se surpreenderão com a atual falta de compreensão dos fatos esotéricos, que é quase uma estupidez. Mas tão forte é a oposição, tão desencaminhada é a humanidade por inúmeras ideologias em teologia, filosofia e ciência, que mais de 1 milhão de esoteristas que vivem agora, eminentes cientistas incluídos, são forçados a manter seus conhecimentos para si mesmos. A explicação mais simples da telepatia é que toda consciência é coletiva e comum a todos na medida em que adquiriram a capacidade de apreensão. Todos nós temos uma participação na consciência coletiva. O aspecto de movimento da existência. A seguir, alguns fatos são dados sobre o processo de manifestação, as 7 energias fundamentais, as energias sistêmicas e planetárias, as ideias governam o mundo. O processo de manifestação. Um relato mais detalhado do grande processo cósmico de manifestação, através do qual o cosmos com todo o seu conteúdo passa a existir, foi dado em A Pedra Filosofal de Lawrence. Os grandes processos principais são os processos de descompressão e envolvimento, os processos de involução e evolução, o processo de expansão no processo de envolvimento, os átomos primordiais inconscientes, as mônadas, são introduzidos a partir do caos e são envolvidos para formar cada vez mais matéria composta, mundos materiais cósmicos, bem como sistemas solares e planetas. Nos processos de involução e evolução, as mônadas inconscientes são despertadas para a consciência, após o que o desenvolvimento de sua consciência continua em reinos naturais cada vez mais elevados. No processo de expansão, a consciência individual é expandida em consciência coletiva compreendendo mais, até que a meta de todas as mônadas tenha sido alcançada, a consciência cósmica total comum. Os 7 mundos cósmicos mais elevados, 7, constituem a base de tudo no cosmos. Eles são compostos de mônadas que passaram pelo processo de manifestação em outro cosmos, aprenderam a lidar com o dinamis, a onipotência eternamente cega da matéria primordial, a fonte de todo o poder, e agora, por sua vez, estão construindo o cosmos e dirigindo o processo de manifestação. Desses 7 mundos emanam todas as energias materiais que formam a matéria e os mundos e fazem do cosmos um todo vivo em constante mudança. Todo o processo de manifestação é baseado em um plano amplamente delineado em que o resultado final, apenas o objetivo, a onisciência de todas as mônadas participantes, é fixo. O processo depende em seu curso mais ou menos da cooperação de todas as mônadas. Eles não podem, é claro, impedir que o processo seja realizado, mas a resistência ou a inércia de sua parte podem atrasá-lo. Todos os eventos, todos os processos da natureza, a formação, mudança e dissolução da matéria, em última análise, originam-se dos 7 mundos cósmicos mais elevados. Assim, eles constituem a base do aspecto de movimento da existência. Essas energias originais são transmitidas aos sistemas solares através dos 5 reinos intermediários de expansão cósmica, as 5 séries septenárias do mundo 8 ao mundo 42, no decorrer dos quais um mundo superior transforma e reduz as energias materiais para a posterior transmissão ao próximo mundo inferior. Do que já foi dito sobre os 3 aspectos da existência, segue-se que o significado relativo dos 3 aspectos entre si está sendo constantemente alterado no processo de manifestação. Nos reinos naturais inferiores, o aspecto matéria parece ser o único. Em cada reino superior, o aspecto da consciência cresce cada vez mais em importância, tanto que o aspecto da matéria, que obviamente continua sendo a base que nunca pode ser perdida, passa a parecer totalmente insignificante para a consciência. Mas como em cada tipo superior de consciência atômica, a onipotência cega de dinamis gradualmente se manifesta mais claramente, o aspecto movimento, também chamado de aspecto vontade, finalmente passa a dominar tudo. Não há restrições à ação da dinamis no caos, sendo uma força cega, ela mesma só pode operar o caos. Dirigido pela onisciência e pela sabedoria perfeita, trabalha a finalidade perfeita, baseada no conhecimento das relações constantes do aspecto matéria. Dinamis torna o universo um perpétuo mobile e faz com que a matéria superior haja como energia na matéria inferior.
As 7 energias fundamentais. Como já foi apontado, as energias materiais que brotam dos 7 mundos cósmicos superiores são a fonte de todas as energias do cosmos. A força primordial é a dinamis, é verdade, mas o material original para as energias são os átomos primordiais. Todas as energias são materiais. As 7 energias fundamentais são diferentes expressões daquele caráter individual que as faz, de acordo com a lei da menor resistência, seguir o princípio numérico da série setenário. Por exemplo, o 7º setenário através dos mundos 7, 14, 21, etc. As 7 energias fundamentais são compostas e reduzidas cada vez mais em cada reino cósmico inferior, até atingirem o reino inferior, 43-49, as esferas dos sistemas solares, onde são utilizadas pelos governos dos sistemas solares. As energias cósmicas estão ininterruptamente ativas. Nos sistemas solares, porém, sua atividade aumenta e diminui de acordo com uma periodicidade inevitável para os processos materiais pertinentes, a chamada lei da periodicidade, cujo ritmo varia em cada mundo, cada tipo de matéria, cada tipo de invólucros de materiais. Esta lei de periodicidade é o que faz com que tudo dentro dos sistemas solares e nas relações dos sistemas solares uns com os outros ocorra em períodos ou ciclos regularmente recorrentes, que podem ser determinados matematicamente. O equilíbrio da vida, o equilíbrio na composição da matéria e na energia material, requer uma mudança constante das várias energias que sustentam a vida. Por exemplo, a chamada força vital do organismo depende de 5 tipos diferentes de energias que se substituem em intervalos de 24 minutos, retornando assim periodicamente em intervalos de 2 horas. O mais abrangente desses ciclos, os ciclos sistêmicos solares, são chamados de éons, 4.320 milhões de anos. A atividade cíclica domina todos os processos. Quando a história do desenvolvimento da humanidade for publicada um dia, o público aprenderá sobre as verdadeiras épocas históricas. Uma surpresa os espera: os astrônomos poderão usar a mecânica celeste para calcular com exatidão as datas determináveis de eventos passados. As energias sistêmicas solares e planetárias. As energias cósmicas que atingem os sistemas solares chegam através dos 7 mundos do reino cósmico inferior, -1, 3642. Os sistemas solares são uma intrincada rede de distribuição dessas energias. Cada sistema solar passa por 3 estágios diferentes de desenvolvimento correspondentes aos 3 aspectos, os aspectos matéria, consciência e movimento. Em cada um dos 3 períodos, o sistema solar sofre uma remodelação completa. Independentemente disso, os planetas do sistema solar passam por 7 diferentes processos de desenvolvimento, divididos em 7 períodos de atividade e passividade chamados éons, sânscrito, kalpas com Manvantara e Pralaya. Os sistemas solares de graus superiores transmitem as energias cósmicas aos de graus inferiores. Nosso sistema solar é de 2º grau. As energias de outros sistemas solares chegam aos planetas através do Sol, que tem a função, entre outras, de transformar as energias atômicas em energias moleculares. Esses 7 tipos principais de energias moleculares, como todos os setenários, podem ser divididos em 3 superiores e 4 inferiores. Os 3 circulam interplanetariamente, os 4 são distribuídos aos planetas, processo em que também se emprega o princípio da circulação, de modo que os planetas recebam energia uns dos outros. Cada sistema solar, cada planeta, sempre representa um dos 7 tipos cósmicos especificamente, sempre em seu modo individual, pois tudo no cosmos é ao mesmo tempo tipificado e caracterizado individualmente. Como resultado dessa tipificação com sua diferenciação simultânea até o caráter individual, os reinos cada vez mais baixos apresentam uma subdivisão contínua dos tipos até que cada indivíduo se torne algo caracterizado individualmente. Ainda, no que diz respeito a um ou outro dos aspectos, pode-se dizer que ele representa um dos tipos principais, ao mesmo tempo, porém, sendo algo de todos os tipos. As energias são sempre energias de tipo, e os efeitos que elas têm sobre os diferentes tipos nos diferentes tipos de matéria e tipos de consciência diferem de acordo. Quando a atividade de um certo tipo domina, ela marca indivíduos e coletivos em seus personagens únicos.
O resultado disso é que todo processo é individual e nunca mais pode produzir algo exatamente igual, nunca alcançar exatamente o mesmo resultado. É por isso que temos dificuldade em aprender com a história, já que o típico se perde no indivíduo. Heracleitos tentou insinuar a eterna singularidade de tudo quando disse que você nunca pode descer duas vezes exatamente no mesmo rio. Isso destrói as fantasias de Nietzsche sobre o eterno retorno exatamente ao mesmo. É impossível, porque tudo é único. Deve-se acrescentar que todos os átomos em todos os agregados materiais recebem, por sua vez, emitem energias. As energias que vêm de fora têm seus próprios tipos e características individuais. As energias transmitidas posteriormente sempre têm seus caracteres individuais coloridos até certo ponto nos novos agregados pelos quais fluem. O conhecimento das relações do nosso sistema solar e do nosso planeta com outros sistemas solares, da troca de energias interestelares e interplanetárias, já foi uma das ciências mais importantes de posse da humanidade. O povo que mais avançou nesse aspecto foram os caldeus de uns 30 mil anos atrás. Felizmente, podemos esperar o tempo em que os indivíduos que adquiriram esse conhecimento na Caldeia encarnarão novamente e mais uma vez apresentarão à humanidade a astrologia esotérica, revivendo assim o conhecimento há muito esquecido. A hierarquia planetária lhes fornecerá os fatos necessários para despertar seu conhecimento latente para uma nova vida. Isso é o que está acontecendo constantemente, estando de acordo com a lei. O que a humanidade pode realizar, deve fazer por si mesma. Cabe à humanidade rememorar os conhecimentos que perdeu. Assim, entramos em um assunto considerado pelos astrônomos como superstição do tipo mais grosseiro, a astrologia. Historicamente falando, existem 4 tipos de astrologia: a astrologia esotérica muito esquecida, aquela adotada desde a antiguidade, que é em muitos aspectos corrupta, o ptolomaico, partindo de nosso planeta como o centro do universo, a astrologia medieval degenerada, e a astrologia empírica de hoje, que examina horóscopos estatisticamente coletados sistematicamente, empregando o método indutivo de pesquisa. Por horóscopo entende-se a soma total das relações celestes verificáveis com o tempo exato, longitude e latitude exatas em nosso planeta no nascimento de algo. A mônada, ou grupo de mônadas, em questão entra assim novamente em uma conexão causal temporariamente interrompida. A lei pode esperar. A partir do horóscopo, obtém-se conhecimento de quais energias principais influenciam fortemente, digamos, uma pessoa durante sua vida. Se também tivermos conhecimento dos diferentes invólucros do indivíduo e pudermos determinar quais vibrações os influenciarão mais fortemente, será possível tirar várias conclusões importantes sobre os problemas característicos com os quais essa mesma pessoa terá de lutar. Mas isso não significa que se possa prever o destino do indivíduo. Fazer isso eliminaria totalmente a lei da liberdade. Nada é predestinado em detalhes. A nova astrologia esotérica porá fim definitivo ao fatalismo e à doutrina da predestinação. A astrologia esotérica não é exata. Ainda carece do conhecimento de uma série de fatos necessários. Mesmo com seus 12 tipos zodiacais e 7 tipos planetários para guiá-lo, ele ainda não pode estabelecer suas relações com os tipos existentes. Não pode interpretar todas as possibilidades do horóscopo. Não sabe nada sobre o horóscopo de mais de um dos 5 invólucros do indivíduo. O destino da astrologia é um dos muitos exemplos do que acontecerá quando o conhecimento esotérico cair nas mãos dos não iniciados. O mesmo pode ser dito dos ilozoicos na filosofia e dos gnósticos, doutrina secreta de Cristos, no cristianismo. O resultado é uma superstição de tipo mais ou menos grosseiro. Ideias governam o mundo. Deve ficar claro a partir do que segue. As ideias governam o mundo. Ideias cósmicas. Ideias hierárquicas. As ideias da humanidade. As ideias governam o mundo. Ao fazer esta afirmação, o divino Platão contou um segredo fora da escola, traindo um axioma esotérico. Ele ousou, pois viu que ninguém compreenderia o axioma. E os acontecimentos provaram que ele estava certo. Apenas um esoterista
pode entender o axioma. Isso deve ficar claro a partir do que se segue. Nenhum esoterista sequer entendeu o que Platão quis dizer com ideia ou o mundo das ideias. Mas uma quantidade incrível de bobagem aguda e profunda foi desperdiçada na tentativa, a melhor prova possível do conceito incurável da ignorância e de sua confiança em sua capacidade de discernir, julgar sem conhecimento dos fatos da realidade. O senso comum é a percepção direta, pela consciência coletiva humana, da realidade em cada mundo separadamente. Não temos nenhum direito lógico de expressar opiniões sobre mundos desconhecidos para nós. Não podemos compreender corretamente a sua realidade. Eles são todos totalmente diferentes em sua elaboração dos três aspectos, apesar das analogias existentes. Como expressão da consciência, a ideia pertence ao aspecto consciência. Mas a realização pertence ao aspecto do movimento. O que seria da onisciência sem a onipotência? As ideias governam o mundo, pois todo o processo de manifestação ocorre de acordo com as ideias cósmicas. Ideias cósmicas. Todo o processo de manifestação é um processo contínuo de ideias. Existem ideias cósmicas, ideias sistêmicas solares, ideias planetárias, tantos tipos diferentes de ideias como existem tipos de consciência atômica e mundos atômicos no cosmos. Ao nosso governo planetário é confiado as ideias cósmicas relativas à manutenção e desenvolvimento da vida no planeta e também cuida para que sejam realizadas de acordo com as leis. Essas ideias são as causas dos processos da natureza, as causas da formação, mudanças e dissolução da matéria, e são a precondição do desenvolvimento da consciência de todos os reinos naturais. Não é verdade, como acreditam os fisicalistas, que a finalidade na natureza seja um caso especial de forças da matéria inconsciente agindo mecanicamente. É exatamente o oposto disso. As energias que atuam mecanicamente no sistema solar são casos especiais daquelas que atuam com finalidade, automatos, consciência automatizada, cumprindo as missões que lhes cabem com precisão infalível. O governo planetário e a hierarquia planetária não se agradam de forma alguma com nenhum culto de personalidades. Eles explicam que a mônada mais desenvolvida em qualquer consciência coletiva mais permanente, o regente planetário, por exemplo, deixará seu cargo por um mais elevado quando alguma outra mônada tiver se desenvolvido suficientemente para poder assumir essa função. Deve haver um dominante, estar um éon à frente dos seguintes no desenvolvimento da consciência, expansão da consciência, uma vez que as decisões finais devem ser inequívocas e a divergência impossível. Ideias hierárquicas. Essas ideias cósmicas pertencentes ao desenvolvimento da consciência, que devem ser realizadas no reino humano e nos reinos inferiores, são estabelecidas pelo governo planetário e efetuadas pela hierarquia planetária. Os ideais podem ser aceitos ou rejeitados. Mas as ideias hierárquicas devem ser realizadas, não importa quanto tempo demore. Assim como a humanidade tem seu mundo superior, o mundo causal, e de lá pode trazer ideias, a hierarquia planetária tem seu mundo de ideias, o mundo inferior do governo planetário. O trabalho da hierarquia planetária pode ser lido na história planetária do desenvolvimento da consciência dos 4 reinos naturais inferiores que ocorre no mundo físico. Essa história está preservada em toda a sua extensão na memória coletiva do mundo submanifestado. A caixa, do qual Rudolf Steiner tanto falou, não é um mundo emocional, 48, como ele acreditava, mas o mundo submanifestado, 44. A história do indivíduo humano existe na memória coletiva do mundo causal, 47. O mundo causal, o mundo das ideias platônicas, é propriedade da hierarquia planetária. É acessível para aqueles que adquiriram consciência causal. As ideias causais reproduzem a realidade tal como ela pode ser apresentada neste tipo de consciência. O elaborador indiano do sistema Raja Yoga, Patanjali, chamou o conteúdo das ideias do mundo causal de nuvem de chuva de coisas conhecíveis. Tudo que a humanidade precisa para o desenvolvimento de sua consciência é dado a ela. A humanidade tem oportunidades de conhecer a realidade por meio de suas próprias experiências durante inúmeras encarnações. A humanidade é informada de todos os fatos que lhe são necessários para se orientar na realidade e na vida, e que ela não pode averiguar por si mesma.
é dada todas as possibilidades. O que a humanidade pode fazer, no entanto, deve fazer por si mesma, resolvendo todos os seus problemas por si mesma. A lei da autorrealização é uma lei cósmica válida em todos os reinos. As ideias da humanidade. Os fisicalistas acreditam que as ideias são concepções subjetivas do cérebro humano. Isso é verdade no geral quanto ao conteúdo de realidade de suas ideias, pois elas consistem em ilusões emocionais e ficções mentais. As ilusões emocionais são concepções mentais emocionalizadas que, por necessidades emocionais, se transformaram em convicções permanentes, dogmas, crenças. Exemplos incluem todas as ideologias políticas e dogmas religiosos. As ficções mentais incluem todas as fantasias, aberrações, palpites, suposições, etc., bem como as hipóteses e teorias da ciência, todas sendo construções mentais que não têm todos os fatos colocados em seus contextos corretos. O conhecimento, por outro lado, é um sistema mental perfeito dos fatos necessários. É só a hierarquia planetária que pode decidir se todos os fatos estão lá. A humanidade tem um longo caminho a percorrer antes de aprender a distinguir entre o que sabe e o que não sabe. Sócrates foi um dos poucos a estar do lado seguro. Outros se enganam por sua acuidade e profundidade. É significativo que poucas dessas pessoas hiperinteligentes tenham sido iniciadas em ordens de conhecimento esotérico e que aquelas que o tenham permanecido nos graus inferiores. Não estão em melhor situação aqueles que brincam sobre sua intuição ou acreditam que podem avaliar o conteúdo de realidade de suas revelações ou experiências clarividentes. Se alguém não sabe, compreende, vê e entende, a atitude mais segura é uma boa dose de ceticismo saudável, de acordo com um conselho de 45 CLFDK, para neutralizar a credulidade e a crença cega na autoridade. Existem dois tipos principais de ideias: ideias hierárquicas e ideias do mundo causal. As ideias hierárquicas incluem os factos de que o homem necessita para uma concepção racional da realidade da vida, do sentido e da finalidade da vida, de tudo aquilo que não pode averiguar por si próprio. Esses fatos são comunicados gradualmente na medida em que a humanidade se desenvolve o suficiente para poder compreendê-los corretamente, colocá-los em seus contextos corretos e não abusar deles em detrimento da vida e de sua própria ruína. Para que essas ideias se tornem concebíveis, elas devem ser reduzidas ao mental inferior. Aquelas pessoas que se ocupam com os problemas pertinentes e estão sintonizadas no comprimento de onda correta são capazes de captar as moléculas mentais pertinentes. Segue-se então um processo de matéria e consciência que pode levar um tempo relativamente longo, em muitos casos até 15 anos. A ideia mental passa a fazer parte da consciência, muitas vezes da superconsciência, do invólucro mental, muitas vezes como um palpite. Por fim, torna-se uma concepção mental e, em seguida, desce até as moléculas mentais nas células cerebrais. Agora pode ser formulado em uma definição. As ideias governam o mundo significa, no que diz respeito à humanidade, que as ideias são os marcos miliários do desenvolvimento, que o que chamamos de curso da história procede de acordo com as ideias cósmicas reduzidas pela hierarquia planetária. A humanidade avança na medida em que essas ideias podem ser concebidas como ideais, para eventualmente serem realizadas. Que esses ideais ainda são considerados como utopias é uma evidência do estágio de desenvolvimento em que a humanidade se encontra. Outras medidas também são tomadas, é claro. Por exemplo, os clãs no estágio da cultura podem encarnar quando uma nova cultura está para ser construída, e os clãs no estágio da barbárie encarnam quando as velhas culturas se tornaram impróprias para a vida ou hostis à vida e devem ser esmagadas. O processo correspondente é repetido em cada época zodiacal, de cerca de 2.500 anos. Ditadura, democracia e comunismo são exemplos de ideais que foram frustrados. Até agora, eles sempre foram idiotizados e brutalizados. São lados diferentes de uma mesma ideia, que mais cedo ou mais tarde no curso da história terá que ser realizada em uma síntese. A energia segue o pensamento também é um axioma esotérico que os psicólogos ainda não conseguiram captar. O texto acima constitui o ensaio Os Problemas da Realidade, parte 2. O ensaio é a segunda seção do livro The Knowledge of Reality, de Henry T. Lawrence.
O texto é uma tradução do sueco por Lars Adelskog. A tradução original, feita em 1979, foi revisada por Lars Adelskog em 2014. O presente texto é o revisado. Copyright 1979-2014 da Henry T. Lawrence Publishing Foundation. Todos os direitos reservados. Últimas correções inseridas em 8 de fevereiro de 2017.